e orarmos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor, Ele ouve a oração da igreja, a oração que tem um propósito. Deus, Ele atende, mas faz coisas. Nós não vemos mais a mesma unidade e nem mesmo a mesma união da igreja em um só cenário. Atos dos Apóstolos vai dizer que todos oravam, estavam juntos no mesmo propósito. Se era para ir para a direita, a igreja orava para que Deus abrisse o caminho do lado da direita. Mas se fosse para ir para a esquerda, a igreja orava para que Deus nos livrasse do caminho da esquerda. Se fosse para ir adiante, a igreja orava. Hoje nós não oramos mais reunidos. Eu gosto muito de dizer, por exemplo, da irmã Maria Deus. Ela é uma resposta de oração, não só da nossa igreja, mas também de todos os seus parentes, amigos. Deus atendeu. Assim como nós estamos apresentando a irmã Zelina, a irmã Laiane, a irmã Helena, o irmão Iomar, estamos apresentando. Mas ainda não na nossa totalidade, não na nossa força. O pastor Wesley gosta de dizer que se o boi soubesse a força que tem, cerca nenhuma seguraria. E ele compara esta frase com a igreja. Ele diz: se a igreja soubesse a força que tem, a unidade, a união, dificuldade nenhuma pararia a igreja. Mas nós estamos aqui, parados. Estamos orando, mas parados. Estamos aqui, mas parados. Insistindo em uma ação de Deus, a qual Ele requer de nós. Nós orarmos a Deus e continuarmos parados, é como se nós pedíssemos a Deus um milagre que depende do meu primeiro passo, depende do seu primeiro passo. Você já parou para pensar nisso? Nós estamos orando para Deus dia após dia. Senhor, entre com a provisão. Senhor, muda o cenário. Senhor, Senhor, Senhor. E Deus olhando para nós: e você vai dar o primeiro passo quando? Quando? Note que nem todos os milagres que Jesus fez, Ele foi até o personagem. Alguns entenderam: Jesus está passando, eu preciso ir até Ele. A dificuldade, ela é igual para todos. A dificuldade que você passa, eu não posso dizer, porque talvez ela não chegou na minha casa, mas eu sei que a dificuldade bateu ao seu lado. E o que fazer? Continue trabalhando. Neemias, nós estamos numa revista maravilhosa, Neemias 4:9, vai nos dizer que, porém, nós oramos ao nosso Deus e com proteção fizemos guarda contra eles. O que significa? Neemias, ele orou a Deus, mas ele também organizou o povo, colocou vigias e continuou construindo. Enquanto eu vou orando, eu vou trabalhando. Enquanto eu vou orando, eu vou glorificando. Enquanto eu vou orando, eu vou adorando. E assim tem que ser a nossa vida. Hoje quase nós não falamos mais de oração, quase não falamos mais de jejum, quase não falamos mais de sacrifício. Isso ficou no passado. Não. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele ainda é o mesmo. Ele está aqui dizendo: olha, busque a mim enquanto há tempo, busque a mim enquanto você pode me encontrar, busca-me. Mas não é apenas em vãs repetições. Não. O Senhor, Ele conhece, Ele esquadrinha o meu e o seu coração. A palavra é clara ao dizer que Deus, Ele conhece o íntimo e o oculto. Ele sabe de tudo que nós oramos e pedimos a Ele com antecedência. E por que Ele não nos responde? A irmã Elisete, ela gosta de dizer que
a nossa bênção ela já está preparada. Quem não está preparado somos nós para recebermos a bênção na qual Deus tem designada para cada um de nós. Continue orando, continue insistindo. Talvez você não tenha orado pelo seu casamento, pelo seu filho. Quem ora pelo casamento, ora pelo um filho sair das drogas, sair da prostituição, vai entender o que eu estou dizendo. Você está orando, insistindo, falando de Jesus. Olha, Jesus, Ele não te quer dessa vida. Olha, Jesus, Ele tem um caminho novo para você. E quando é que você desistiu dessa pessoa? Você vai desistir do seu casamento? Você vai desistir do seu filho? Você vai desistir? Não. Vai continuar orando. Mas entre tudo isso, nós ainda precisamos ter um bom testemunho. Diante de tudo isso, nós ainda precisamos ter um bom testemunho. Não é fácil. As dificuldades elas vêm. E quando vem forte, irmãos, misericórdia. A Bíblia diz que há um dia mau reservado para cada um de nós. Se você ainda não passou pelo seu, se prepare, ore mais, consagre mais, vigie mais, jejue mais, porque esse dia vai chegar. Esse dia ele vai chegar. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, o que está por vir. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que dias maus ainda virão. E o que eu e você temos feito? Muitos estão perdendo a sua casa, perdendo os seus filhos, e continuam do mesmo jeito. Ainda não entendeu que você precisa mudar, ainda não entendeu que você tem que dar exemplo de crente, exemplo de servo. Esses dias, pastor, um rapaz falando para mim, não, a salvação é individual. Meu filho, eu misericórdia, mas eu vou ficar muito triste se eu chegar no céu e descobrir que eu não fui capaz de conduzir a minha família junto comigo. Ela é individual sim, mas nós temos um poder dado pelo Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós precisamos de testemunho. É por isso que o testemunho ele é tão difícil, porque ele não vai falar fora, ele vai falar dentro. É quem te conhece tete a tete, quem te conhece todos os dias, que sabe se o que você está pregando, falando aqui em cima do púlpito é verdade. Talvez para vocês, os pregadores que vêm, os cantores que vêm, nós colocamos nossa lá em cima. Mas só quem vive, só quem compartilha o dia a dia sabe o que é ter testemunho. E é por isso que aqui acolá a gente se depara com um filho, com uma filha, com alguém falando, nossa, podia ter culto todos os dias, porque o meu pai na igreja é um santo, minha mãe na igreja é uma santa. Na igreja meu pai não me bate, na igreja meu pai não me agride. Aqui é fácil. Mas talvez Deus ainda não nos entregou. Porque nós tanto oramos, tanto insistimos a Deus, porque nos falta ainda testemunho. Como que vai ficar o Evangelho depois de descobrir que tudo aquilo que você pediu a Deus, quando você conquistou, quando Deus te entregou, você pulou do barco, abandonou o Evangelho? A ministração do nosso pastor Wesley e ficou marcada no meu coração. Ele fez uma pergunta e que eu fiquei refletindo sobre isso. Qual é a diferença de vender e trair? Qual é a diferença de trair e negar, na verdade, o que ele perguntou? Qual é a diferença? Ambos andavam com Jesus, estavam
estavam todos os dias ao lado de Jesus. Irmãos, nós ainda não conhecemos a essência de Jesus, nós ainda não conhecemos a essência de Deus. Jó, sem conhecer Deus, ele era um homem reto, íntegro e fiel. Sem conhecer Deus, ele era um homem reto, íntegro e fiel. Nos seus últimos versículos ele vai dizer: eu conhecia Deus apenas por palavra, de ouvir falar, mas hoje os meus olhos o contemplam, os meus olhos o veem. Irmãos, não é difícil nós permanecermos fiéis ao Senhor. Não, eu não tive a perda que Jó teve, eu não fui dilacerado como Jó foi. E tudo isso Jó se manteve fiel a Deus. Aí nas suas últimas palavras, parece até brincadeira, mas é com nós hoje. Porque hoje nós ouvimos todos os dias falar de Jesus. Todos os dias tem culto aqui, tem culto de criança, tem culto de ensino, tem culto de libertação, tem culto de jovem, adolescente, tem culto da família, tem culto do amigo, tem culto para tudo. Todos os dias nós estamos aqui ouvindo falar de Jesus. Olha, Jesus ele cura, Jesus ele salva, Jesus ele liberta. Todos os dias nós estamos aqui ouvindo falar de Jesus. E nós não conhecemos. Aí Jó nos seus últimos dias de vida. Mas detalhe, nós ouvimos falar de Jesus todos os dias e ainda não o conhecemos. Mas também nós não temos fidelidade a Deus. Nós não temos integridade diante de Deus. Nós não somos retos diante de Deus. Aí a Bíblia vai dizer: Jó, ele não conhecia, mas era íntegro. Jó, ele não conhecia, mas era fiel. Jó, ele não conhecia, mas era reto diante de Deus. Um dia eu peguei um diálogo com o pastor João, ele é prova disso, e nós fomos conversar a respeito de Jó, falando por que ele adorava, ou por que ele sacrificava pelos filhos. E a gente no começo do diálogo dele, ele diz: a infância pai Jó foi errado demais, cada um paga pelo seu. Hoje a gente entende que se eu pudesse pagar pelos pecados do meu filho, para que ele pudesse estar diante de Deus, eu os pagaria. O irmão José trouxe aqui uma fala esses dias: olha, eu não posso ler a Bíblia com você, eu não posso me sacrificar por você, a decisão ela tem que partir de você. Mas Jó, ele sacrificava a Deus por causa de seus filhos. Ele dizia ao seu coração: porventura o meu filho pecou, errou, transgrediu contra o Senhor. Oração vai muito além de esperar um sinal de Deus. Vai muito além de esperar uma resposta de Deus. Jó entendeu isso e dizia no seu coração: eu preciso sacrificar pelos meus filhos. Eu preciso ensinar os meus filhos. Nós ainda não entendemos. Nós ainda não entendemos. O texto que diz que porventura irá um e ficará outro a sua casa, se você se permanecer fiel diante de Deus, ela será salva por inteira. Não vai ficar um para trás. Porque Josué diz algo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Comece a investir no seu filho, não só em oração. Nós devemos se orar pelos nossos filhos. É uma obrigação dada por Deus, mas comece a investir no seu filho.
quê? Meus irmãos, amanhã, quando você não estiver, ele já pegou gosto pelo Evangelho. Eu não tive o privilégio de minha mãe aceitar Jesus quando eu ainda era criança. Não, eu vim aceitar Jesus, fui o primeiro lá da casa, já depois de velho, já com 18, 19 anos. Mas um dia que eu aceitei Jesus ele me fez uma promessa: a partir de você, é a partir de você, é a partir de você. Então permaneça firme, porque lutas virão, dificuldades virão, mas permaneça firme, porque talvez Deus está falando para você nesta noite: é a partir de você, é a partir de você. Eu vou ganhar a sua casa, mas é a partir de você. Eu vou livrar a sua casa, mas é a partir de você. E você está disposto, você está disposta a receber todas as pancadas que a vida nos dá para salvar a sua casa? Sabe outra coisa que eu fiquei pensando quando montava esse sermão? Que nós reclamamos muito. A dificuldade veio, reclamação, murmuração. E não entendemos que a dificuldade que nós enfrentamos é apenas projeto de Deus na nossa vida. Quero ser bem rápido aqui. O pastor Bartolomeu, uma vez eu saí de casa chorando e passei na frente da casa dele. Eu nem lembro mais o motivo, sei que eu estava chorando. E ele me chamou para tomar um café. E eu lembro como se fosse hoje. Eu enxuguei as lágrimas, tentei colocar um sorriso no rosto. Porque quando você ri muito e você chora, o povo descobre. Meu Deus do céu, você ser feliz é ruim demais, porque você não tem espaço para tristeza. Você precisa estar sempre pronto, sempre preparado, sempre com um sorriso no rosto. Eu lembro que ele falou assim: olha, Deus está me falando para me contar uma história para você, contar uma parábola para você. Eu falei assim: meu Deus, responde, pastor. Na época ele era líder de jovens. E ele chegou e falou assim: olha, tinha um fazendeiro que tinha uma barata de estimação, e todas as vezes que ele ia para o campo cuidar do gado, ele colocava um peso sobre esta barata. E quando ele retornava, ele tirava esse peso dessa baratinha e ficava com ela. Mas todas as vezes que ele ia para o campo, ele colocava um peso sobre ela. E certo dia, como de costume, ele colocou este peso sobre essa barata e foi para o campo. Chegou alguém para visitá-lo, bateu palmas e viu que ele não estava, mas a porta estava aberta. E no meio da sala estava essa baratinha com um peso sobre ela. A pessoa olhou e falou: nossa, mas fulano, ele é ruim, como pode fazer isso com essa pequena barata? Tirou o peso de cima da baratinha. E na fazenda que tem muita galinha. Quando tirou a baratinha para o quintal, veio uma galinha e a comeu. Irmãos, eu nunca vi ninguém chorar por causa de uma barata como eu chorei. Eu nunca vi, porque eu entendi que aquela baratinha e as dificuldades que eu estava passando era eu. A dificuldade que você está passando não é para murmuração, não, é para você entender que se Deus ele tirar ela de você, Satanás ele te trai, Satanás ele te consome. É por isso que cristão ele não pode viver sem dificuldades. É por isso que nós vivemos de enganar Satanás. Eu gosto de dizer isso. Eu
falo direto para minha esposa, ó, nós vivemos de enganar Satanás. Dorme chorando, acorda sorrindo. Não, é a receita. Não tem outra. Não tem outra. Dorme chorando e acorda sorrindo. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Satanás fica doidinho, sem entender. Meu Deus, dormiu chorando, acordou sorrindo. O que aconteceu? Nem eu entendi. Nós precisamos entender. Murmure menos. Trabalhe mais. Faça mais. Se o milagre de Deus na sua vida depender de você, não chega nunca. Se depender de mim, não chega nunca. Porque nós apenas oramos, cruzamos os braços e esperamos o agir de Deus. Eu marquei aqui, até comentei com o pastor João. As 10 virgens aguardavam o noivo. As 10 estavam aguardando o noivo. Todas elas estavam ali esperando. Não tinha uma ali que falasse, olha, não estou esperando o noivo, eu estou aqui só para fazer companhia. Não. Todas as 10 estavam ali, estavam aguardando o noivo. Mas somente 5 permaneceram preparadas. Se você tiver que escolher fazer parte de algum grupo, escolha fazer parte do grupo dessas 5 que estão preparadas para encontrar a face de Jesus, para encontrar a face do noivo. Eu comentei com o pastor João e eu falei assim, olha, esperar não significa ficar parado. E ele disse, isso mesmo. E eu terminei dizendo para ele, esperar significa permanecer pronto. Enquanto não chegou a resposta da sua oração, mantenha-se firme, mantenha-se em comunhão, cuide da sua vida espiritual. Conserve o seu testemunho. Cuide. Não entregue o seu nome à sociedade por qualquer coisa, não. Além do seu nome, você ainda carrega o nome do Evangelho, o nome de Jesus. Serve por ele. Nós precisamos pensar. O apressado é a pior coisa que tem. Na segunda lição agora nós vamos falar sobre o preguiçoso. Na segunda lição agora, no terceiro trimestre, nós vamos falar sobre o preguiçoso. Não tem preguiça, não. Não tem coisas que nós vamos vencer só por jejum e oração. Jesus ele fala, tem castras aí que nós só é com jejum e oração. Não adianta conhecimento bíblico, não adianta teologia, não adianta curso, não adianta nada. É jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração. Porque tem demônios que só saem com jejum e oração, eu vou deixar de estudar a Bíblia. Não. É o sólido com líquido. Nós vivemos só de líquido, só de água? Não. Precisa ter o orgânico sólido, o alimento sólido. Mas nós vivemos sem beber água? Não. Eu fiquei pensando, pastor, esses dias, eu comecei o discipulado com o Senhor, com o todas as vezes que eu ia fazer o discipulado, o Senhor estava junto. Me incumbiram dessa missão, e nas primeiras vezes eu sempre esteve comigo. Sempre que eu tinha dúvida, eu perguntava para o pastor. E nas primeiras sessões do discipulado do batismo, a gente ensina a dialogar com Deus. E como é essa dialogação? Deus ele fala conosco através da sua palavra, mas falamos com Deus através da oração. Não é assim que nós ensinamos? É
As primeiras lições, Deus fala conosco através da sua palavra. E nós falamos com Deus através dos nossos joelhos dobrados. Mas enquanto Deus ele não te responde, não te deu um sinal, continue orando, mas continue trabalhando. Continue orando, mas continue caminhando. Continue orando, mas continue servindo. Continue orando, mas continue louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. As dificuldades, elas vêm para todos. Mas continue. Não pare. Não é pela insistência, não é por vãs repetições, mas é pelo propósito. Você entendeu o propósito de Deus na sua vida através daquela dificuldade, irmãos? Nós vamos embora, nós temos paz. Tem gente que não entende o propósito da dificuldade na sua vida e não tem paz, ainda acaba tirando a paz de Deus. Toda hora que tem oportunidade, toda vez que tem oportunidade de Deus, esquece de que não. Eu ri, rapaz, porque no dilúvio a Bíblia vai falar que Moisés escreve e lembrou-se Deus, de Noé. E lembrou-se Deus de Noé. E o irmão veio falar para mim: será que Deus esqueceu de mim? Porque tanto que eu oro a Deus apresentando a minha dificuldade, apresentando a minha causa, e Ele não me responde. E eu falei mais ou menos algo que eu falei hoje para esse irmão. Eu disse: mãe, quando Ele não te responde, continue trabalhando, continue servindo, continue glorificando, continue adorando. Irmãos, adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil demais. Agora eu quero ver adorar quando Deus ele permanece em silêncio. Mas nós aprendemos algo, o pastor João ele gosta de dizer algo, que quando Deus ele está em silêncio, Deus ele está trabalhando. Quando Deus ele não respondeu, é porque Ele está agindo. Então continue firme. Não deixe de orar, mas também não deixe de trabalhar, não deixe de caminhar, não deixe de servir, não deixe de glorificar. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus